Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Hoje, estudando juntos os versículos 35 a 48, só que aqui, dividindo o texto, primeiro lendo os versículos 35 a 40, para no próximo programa considerarmos o restante da nossa passagem. Leia comigo então a bendita palavra de Deus. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados são eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora em que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós temos aqui uma história, ou melhor, um ensino de Jesus falando dos servos, e depois uma pequena parábola do servo vigilante. Jesus está aqui a ensinar os seus discípulos acerca da vigilância, de que deveríamos aguardar o Senhor, vigiar, porque não sabemos a hora em que o Senhor volta. Então, de certa forma, esse trecho fala em termos escatológicos dos tempos do fim. Jesus então começa dizendo: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Naquele tempo, as pessoas usavam uma roupa por baixo para cobrir boa parte do corpo, e depois usavam uma túnica que cobria aquela por cima. Cingir era quando a pessoa pegava essa túnica que estava por cima e amarrava essa túnica ao cinturão, para permitir que ela pudesse correr, ou seja, para permitir que ela pudesse fazer movimentos rápidos, sem embaraço, sem dificuldade. E as lâmpadas, claro, as candeias, para estarem preparadas e acesas o tempo todo, era preciso que elas estivessem, melhor dizendo, abastecidas com bastante óleo, para que não faltasse óleo e a chama não se apagasse. A ideia que Jesus traz aqui é que os discípulos deveriam estar prontos, deveriam estar permanentemente em estado de alerta, em estado de vigilância. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, Jesus diz no verso 36, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Alguns trechos, algumas versões dizem que abram imediatamente, ou seja, estar com o corpo ungido e com a lâmpada acesa é estar de prontidão, para que imediatamente, quando o Senhor chamar ou quando o Senhor vier, estejamos prontos. E Jesus completa dizendo: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Numa reviravolta interessante, Jesus afirma que aqueles servos que forem encontrados fiéis pelo Senhor serão servidos pelo próprio Senhor. Jesus diz: eles terão lugar à mesa e o Senhor irá servi-los, ou seja, o próprio Senhor Jesus irá servi-los à mesa. Nós sabemos que Jesus bem pode fazer isso, porque ele já fez isso. Certamente você se lembra de quando Jesus cingiu as suas vestes e lavou os pés de seus discípulos, embora aquela fosse uma tarefa tão menial e
tão baixa para alguém como Jesus, mas Jesus fez isso para dar o exemplo. Certamente não é nada fora do comum que Jesus, lá nas bodas do Cordeiro, como temos descrito lá em Apocalipse, vá servir a mesa àqueles que chegaram, seus convidados, aqueles que dedicaram suas vidas ao Senhor. Verso 38 diz assim, então: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a hora em que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus deixa aqui em aberto a hora exata em que ele vai voltar. Exatamente por causa dessa imprecisão no retorno de Jesus na hora, e com a sugestão de que pode ser que ele se demorasse, é isso que nós vemos retratado aqui no verso 38, quer ele venha na segunda vigília ou na terceira. A segunda vigília, a terceira vigília era vir bem de madrugada, num horário que não era comum que um Senhor retornasse, que alguém voltasse. Essa é uma referência possivelmente ao fato de que Jesus se demoraria um pouco, mas ato contínuo Jesus diz que nós, os servos, que os seus servos devem estar de prontidão, devem guardar, devem esperar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a hora em que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Assim como o pai de família não sabe a hora em que o ladrão vem e precisa estar alerta e atento o tempo todo, também nós precisamos estar alertas o tempo todo, vivermos como se realmente Cristo fosse voltar a qualquer momento, sabendo que nós não sabemos ao certo a hora em que isso vai acontecer, mas que o Senhor deixou a ordem para que nós estivéssemos prontos, para que estivéssemos vigiando. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Numa hora em que alguns estarão distraídos, alguns estarão dispersos. Nesse momento Jesus voltará e levará a sua igreja. A minha questão para você, a minha pergunta para você e para mim, para nós: estamos prontos? Estamos preparados? Estamos de prontidão? Fico a pensar em soldados no batalhão de corpo de bombeiros, por exemplo. Eles estão sempre alertas, sempre de prontidão, para ao toque do alarme, rapidamente eles possam adentrar o veículo e se dirigir para atender a ocorrência para a qual foram acionados. Também assim nós devemos estar atentos, vigilantes, porque não sabemos a hora em que nosso Senhor vai retornar. Bom, chegamos ao final desse primeiro trecho. No nosso próximo encontro vamos considerar a segunda metade deste parágrafo. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.